Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje vou falar um pouquinho sobre os tipos de anticolinesterásicos, qual a diferença entre o comprimido e o adesivo. Beleza? Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever nas nossas outras redes, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Valeu? Então, como vocês sabem, os anticolinesterásicos, essa classe de medicações, a gente tem vídeos específicos sobre ela aqui no canal, é composto por 3 medicações, a galantamina, a rivastigmina e a donepezila. E essas drogas são muito indicadas na fase inicial das demências, tanto da doença de Alzheimer, quanto da demência por corpus de Levy, quanto da demência vascular, quanto da demência associada à doença de Parkinson. Então a gente costuma muito utilizar esses remédios durante o tratamento dessas doenças. A única demência que a gente não usa os anticolinesterásicos é a demência frontotemporal. Então, geralmente qualquer uma dessas 3 medicações é válida para o tratamento, mas a gente tem elas as 3 em comprimidos, mas a gente tem a opção da rivastigmina em PET transdérmico, o adesivo. E muita gente pergunta, quando usar o adesivo, quando usar o comprimido, e é isso que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês hoje. Bom, para começar, as 3 existem em comprimidos, mas existe um pouco de diferença entre cada uma delas. Primeiro, a donepezila, ela é comprimido mesmo, Então, você tem o comprimido de 5 e de 10, sendo 10 miligramas a dose máxima, e a gente sempre tenta chegar na dose máxima dessa medicação. E esse é um comprimido que mais lá na frente, ele vai ser até um pouco mais fácil do paciente engolir, porque ele é comprimido, ele não é tão grande, Então a gente consegue facilitar a tomada do paciente a partir disso, e a donepezila eu não tenho ela na opção de adesivo. A galantamina já é em cápsula. Ela é em cápsula porque antigamente a gente usava ela de 12 em 12 horas. Para poder utilizar ela uma vez ao dia, que é como a gente faz hoje, foi feita a cápsula para ser uma cápsula de liberação prolongada. Então ela é sempre em cápsula e a cápsula não pode ser aberta na fase moderada para avançada da doença, porque senão a gente não tem o efeito de liberação prolongada do remédio e o paciente acaba ficando um período do dia sem a medicação. Ela é utilizada uma vez ao dia, nas doses de 8, 16 e 24 miligramas, assim como a donepezila, sempre fazendo aumento. E a rivastigmina é também em comprimido, o problema aqui é que ela é utilizada de 12 em 12 horas, é por isso que a gente utiliza menos ela na prática hoje do que a galantamina e a donepezila, justamente porque a posologia é um pouco mais difícil. E o PET transdérmico é de rivastigmina, então eu só tenho a rivastigmina em PET, Geralmente a gente tem 3 doses, a de 4,5, a de 9,6 e a de 13 miligramas, e a gente vai subindo a dose também conforme o paciente vai se ajustando. Em geral, a gente não tem uma preferência para usar uma ou outra dessas 3 medicações no paciente. Qualquer uma das 3 está indicada para o diagnóstico da demência, tá? Na literatura, as 3 são igualmente eficazes, tá? E por que a gente acaba, então, optando mais pelo comprimido do que pelo adesivo? Única e exclusivamente pelo valor, tá? O comprimido ele é mais barato, Então a donepezila aí às vezes tem um valor 4 vezes menor do que o adesivo de rivastigmina, A galantamina às vezes é um pouquinho mais cara que a donepezila, E a rivastigmina, como é de 12 em 12, também é mais cara, a gente acaba não utilizando. Então na prática, a maioria das vezes a gente começa pelo comprimido, justamente por causa do valor. Então, se o valor às vezes não é um problema para uma família ou outra e a paciente já toma muitos comprimidos, a gente pode utilizar o adesivo para que ela tenha um comprimido a menos, para que fique um pouco mais fácil se a família não se importar com o custo. Mas aí a gente vai ter uma diferença também com relação aos efeitos colaterais, tá? Por quê? Os principais efeitos colaterais dessas medicações são os efeitos colaterais gastrointestinais, náusea, vômito e diarreia, que podem estar presentes em até 10 a 15% dos pacientes, muitas vezes dificultando bastante a tomada da medicação. Então, eventualmente, alguns pacientes eu prescrevo esses remédios e eles têm muito efeito gastrointestinal. Eu posso geralmente começar
dando ali, né, um comprimido após o café da manhã, geralmente depois da refeição, em que eles toleram até um pouco melhor. Né? Se não dá, eu posso tentar trocar para janta, que às vezes é uma refeição menor, na janta às vezes eles toleram melhor. Eu até posso, eventualmente, tentar utilizar nos primeiros dias um remédio para náusea, para ver se o paciente tolera até se acostumar com o remédio, porque esses sintomas de náusea e vômitos costumam ser mais intensos nas primeiras tomadas. Mas existem casos que a gente precisa descontinuar a medicação, precisa parar porque o paciente não tolera. Nesses casos, o adesivo é uma opção, porque ele tem um perfil melhor de tolerabilidade, menos efeitos colaterais, né? E ele não dá tanto efeito gastrointestinal por ser um adesivo. Ele ainda pode dar, tá, efeito gastrointestinal mesmo sendo adesivo, mas a incidência desses efeitos é muito menor. Então, quando eu acho que um paciente realmente pode ser beneficiado do anticolinesterásico, eu tento o comprimido e não dá certo, eu posso trocar para o adesivo, ele é uma opção interessante, né, para esse paciente que não teve a tolerância oral dos comprimidos. E aí o adesivo, além de, claro, poder até dar um pouquinho desses episódios de náusea e vômito, mas menos, ele vai ter eventualmente como seu grande efeito colateral diferente do comprimido, uma dermatite, né, pode fazer uma reação de pele, né, às vezes ficar vermelho, coçar, né, e isso às vezes também fazer com que eu não consiga usar o adesivo, né, porque ele faz uma reação de pele, o paciente começa a coçar muito, quer tirar, né, e aí eu acabo não conseguindo utilizar, né. Geralmente a gente deixa ele ou no peito, se o paciente for tranquilo e não tirar, ou na região de trás da escápula, que é um lugar que ele não consegue alcançar para tirar. Só muito cuidado para às vezes não ser algo que às vezes pode estar incomodando o paciente, né, e aí a gente deixar ele ali nesse cenário. Então, a grande diferença na prática dessas duas medicações é isso, é o custo, tá? Que realmente, para algumas pessoas, especialmente o adesivo hoje, a gente tem aí o valor mais barato numa faixa de um pouco acima de R$300 por mês. Então a gente sabe que é bem impeditivo para algumas famílias, enquanto a do Nepezila, a gente já tem opções aí de R$70, R$80 por mês o comprimido, né? Então isso é bem significativo. Mas também tem essa diferença da questão dos efeitos colaterais gastrointestinais que são mais presentes com os comprimidos ou cápsulas dos anticolinesteráticos. E é importante lembrar vocês que essas medicações elas são amplamente disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Tá? Então, desde que você tenha um acompanhamento com um especialista, geriatra, neuro ou psiquiatra, que possa assinar os papéis, né, e comprovar o diagnóstico, você consegue fazer um pedido para o Estado, seja em qual estado do Brasil você tiver, né? E o Estado acaba fornecendo essa medicação para você, tanto a do Nepezila, quanto a galantamina, quanto a rivastigmina, tanto o adesivo quanto o comprimido. Então, desde que você tenha um acompanhamento com o especialista que possa fazer esses papéis, essas medicações elas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. E fornecidas pelo Estado, tá? Geralmente é um processo que você manda para o Estado, não para o município, mas através de um processo você consegue a liberação dessas medicações, tá bem? Então hoje o que eu queria falar para vocês era isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever nas nossas outras redes, @geriatriacomiola no Instagram e no TikTok. Até mais!